Olá! Você já ouviu falar no mito de Édipo? Édipo é um personagem da mitologia grega, que ficou conhecido por sua trágica história. A versão mais popular do mito de Édipo foi escrita por Sófocles, dramaturgo grego do século V a.C. E como tudo começou? Tudo começou quando uma profecia que o rei Laio e sua rainha Jocasta recebem do oráculo de Delfos. Mas antes de começarmos, pedimos seu apoio para curtir e compartilhar esse vídeo, pois isso nos ajuda muito. Vamos juntos desvendar as histórias da mitologia grega. Segundo a profecia, Laio seria morto pelo seu próprio filho e Jocasta, sua esposa, ia virar mulher do próprio filho, numa relação incestuosa. Com isso, resultaria no fim da casa real, que dominava a cidade de Tebas. Para que essa profecia maléfica não se cumprisse, os pais de Édipo decidem dar um fim à vida de seu próprio filho, o príncipe de Tebas, o que daria início à profecia. Tudo isso poderia ter sido evitado se os pais de Édipo não tivessem dado ouvido ao oráculo. Mas, continuando. Laio e Jocasta entregam a criança para um servo, para que ele pudesse matar o menino. Mas o servo não faz isso. Esse servo decide deixar a criança amarrada aos pés de uma árvore, em algum lugar entre as cidades de Tebas e Corinto. O que, a meu ver, é quase o mesmo que matar a criança. Um verdadeiro ato cruel deixar uma criança no meio da floresta à própria sorte, não acham? Para a sorte, ou não sei se foi sorte ou azar, o menino é encontrado por um camponês e levado para a cidade de Corinto, onde é adotado por Pólibo, o rei da cidade. O pior de tudo é que os seus pais de criação nunca falaram para ele que era adotivo, e isso causou um grande mal na vida de Édipo. Alguns anos depois, visitando o oráculo de Delfos, Édipo recebe a mesma profecia, de que ele mataria seu pai e que se casaria com sua mãe. Um infeliz destino para um jovem rapaz. Não é verdade? Temeroso, ao receber essa profecia, Édipo decide abandonar Corinto e vai em direção justamente a Tebas, um lugar que, se ele soubesse, manteria um raio de 10.000 metros de distância. No caminho para Tebas, encontra logo quem? Seu pai biológico, junto de um servo. O rei Laio estava indo em direção ao oráculo para falar acerca de presságios que havia recebido de que o dia de sua morte se aproximava. Novamente, esse oráculo estava certo, porque faltava muito pouco para ele morrer. As crenças dos povos antigos muitas vezes mais atrapalhavam do que ajudavam, pois se ele tivesse ficado em casa, no reino, será que teria tido o mesmo destino? O que vocês acham? Nesse encontro, Laio e seu servo pegaram uma briga feia com Édipo, exigindo que ele saísse do meio da estrada para que eles passassem. Ao ser agredido, Édipo, que criado com um pai rei e uma mãe rainha, mimado todo, não admite que falem com ele assim. Se descontrola e comete assassinato, matando seu próprio pai, o rei Laio, e o servo. Não sei porquê, mas lembrei agora da frase: gentileza gera gentileza. Se fossem menos cabeça quente, sairia tudo bem, né? Desde aquela época, as brigas bobas tiravam a vida das pessoas. Com isso, meio caminho da profecia se cumpre. Depois de assassinar o próprio pai sem saber, Édipo
segue o seu caminho, viaja alguns dias e encontra Tebas, sendo atacada pela esfinge, um ser mitológico, que parecia um leão de asas, e que matava todos que cruzavam seu caminho, e não conseguiam resolver o enigma. Essa esfinge era muito sádica. Inventar enigmas para o povo decifrar, e depois que não conseguia, matava todo mundo. Édipo, com aquele jeito de príncipe-herói, chega lá e diz que vai responder ao enigma da esfinge. Daí a esfinge pergunta: qual animal que de manhã anda com 4 pés, à tarde com 2 e à noite com 3? Édipo respondeu: é o humano, que engatinha na infância, anda ereto na juventude e com a ajuda de um bastão na velhice. Ao ver o seu enigma decifrado, a esfinge fica putz da vida e se joga num penhasco. A população da cidade de Tebas fica tão grata por Édipo tê-los livrado da esfinge, decidem coroar Édipo seu rei. Agora olha só o desenrolar disso. Ao ser coroado rei, Édipo se casou com sua própria mãe sem saber, a rainha Jocasta. Eles se apaixonam. Muito estranho ela não ver nele marcas de semelhança, não acham? Pois é. Édipo não sabia que estava se casando com sua mãe biológica, uma vez que acreditava que sua mãe residia em Corinto. Por isso, a profecia do oráculo se concretiza. E Édipo tem 4 filhos e irmãos: Etéocles, Ismênia, Antígona e Polinices. Anos depois, a cidade de Tebas começa a sofrer uma praga. E Édipo é informado por um adivinho chamado Tiresias de que ele era o responsável pela tragédia. Com isso, é revelado a Édipo que ele não era filho do rei de Corinto, mas sim filho de Laio, o rei de Tebas. Assim, Édipo percebe que a profecia estava completa e entra em desespero. Jocasta, mãe e esposa de Édipo, comete suicídio. E Édipo perfura os 2 olhos, ficando cego. Além disso, Édipo abandona o trono de Tebas e passa a perambular longe da cidade, vivendo como um mendigo. Uma história triste e trágica. Esse foi o mito de Édipo. Essa tragédia poderia ter sido evitada? Claro que estamos falando de um mito, mas se fosse na vida real? Ao meu ver, acho que muita gente errou aí, começando pelos pais biológicos e terminando pelos adotivos. Não acredito em oráculos. Acredito que nós é que traçamos o nosso destino através das nossas escolhas. E você, o que acha? Ficamos por aqui hoje. Acompanhe nosso canal, pois vem mais mitologia grega por aí na nossa playlist. Abraço e até breve.